No vídeo de hoje, eu preparei para vocês um projeto muito legal. Chama-se Semáforo Interativo. Hi Makers! Meu nome é Jéssica Alves e eu sou uma nova integrante do canal Arduino Brasil. Neste vídeo, nós iremos ensinar a vocês como apagar e acender um LED, como funciona um botão, novos comandos, como calcular o valor correto de um resistor para o seu tipo de LED, como os resistores funcionam e alguns conceitos básicos de eletrônica. Neste projeto, nós iremos utilizar alguns componentes: uma placa de Arduino Uno, uma protoboard, 5 LEDs, 2 vermelhos, 2 verdes e 1 amarelo, 5 resistores de 100 ohms, um resistor de 330 ohms, um botão e alguns jumpers. Bom, galera, agora eu vou explicar para vocês algumas particularidades a respeito da protoboard, dos LEDs e dos botões. A protoboard ela é um dispositivo reutilizável. Ela é usada para prototipar um circuito eletrônico ou para que você experimente projetos de circuitos, como é o nosso caso. Ela consiste em uma série de furos. Esses furos eles são conectados por uma tira metálica condutiva e são dispostos da seguinte forma. Esses que estão dispostos na horizontal, na cor vermelha e na cor azul, são 2 barramentos. Nós chamamos de barramentos, e o da cor vermelha serve para alimentação e o da cor azul serve para o barramento do terra. É quando você conecta um jumper nesse barramento azul e conecta ele ao GND do Arduino. E no barramento vermelho é quando você conecta um jumper neste barramento e a outra ponta do jumper você conecta no 5 volts. Há um intervalo na protoboard, um espaço vazio nessa protoboard, sem furos nenhum, que significa que este espaço é utilizado para que você coloque circuitos integrados. No caso do nosso circuito, do nosso projeto, nós iremos utilizar o botão para colocar nesse espaço, tá? Além desses barramentos, nós temos outras fitas metálicas que são dispostas na vertical e servem para conectar os outros componentes, como os jumpers, os resistores, os nossos LEDs e assim por diante. Vamos agora para algumas particularidades a respeito dos LEDs. Os LEDs eles são diodos emissores de luz e eles possuem alguns detalhes que nos passam informações, tá? Os mais visíveis e que vocês vão encontrar nos LEDs do seu kit são os terminais de tamanhos diferentes. Aquele terminal que possui uma perninha maior, ele é o terminal positivo e é onde a gente conecta a alimentação. E aquele terminal que possui a perninha menor, a perninha menor no caso, ele é o negativo, onde a gente conecta o terra. Sobre o botão ele também é conhecido por interruptor tátil e ele é um dispositivo usado para enviar um estado lógico ao Arduino. Quando que esse estado lógico ele é enviado? Quando você pressiona o botãozinho, há lá dentro uma barra metálica que entra em contato com um outro e que faz com que essa linha fique contínua. Quando essa linha aqui fica contínua, ele permite com que a corrente passe e a informação chegue ao Arduino. Bom, galera, bora conhecer agora algumas particularidades a respeito do resistor. O resistor é um dispositivo projetado para provocar uma resistência a uma corrente elétrica. Ele causa uma queda na voltagem nos seus terminais. Porém, para a gente utilizar um resistor em um projeto, nós precisamos saber qual valor utilizar desse resistor em determinado componente. É isso que eu vou explicar para vocês agora. Primeiro, para saber qual o valor que você precisa utilizar no resistor, nós precisamos considerar 2 informações do componente. Não do componente resistor, mas sim do componente que necessitará do resistor. No nosso caso, temos o LED, como exemplo. O LED ele possui voltagem de 2 volts e a corrente de 0,035 amperes. Para saber qual o valor correto de resistor para esse tipo de LED, nós iremos utilizar uma fórmula bem simples. A fórmula é: resistor é igual a voltagem fornecida ao componente
menos a voltagem do componente dividido pela corrente. Considerando que a voltagem fornecida ao LED é de 5 volts e que a voltagem do componente é de 2 volts, dividindo pela corrente do componente, que é o LED, que é 0,035 amperes, nós temos o resultado de 85,71 ohms. Porém, os resistores eles são fabricados de forma padronizada. O que isso significa? Significa que você não vai encontrar no mercado um resistor no valor de 85,71 ohms. Por isso, nós precisamos escolher um resistor de valor superior e próximo de 85. No caso, o resistor de 100 ohms. Por que superior e próximo a 85? Porque se nós escolhermos um resistor abaixo do valor de 85,71 ohms, isso vai danificar o LED. Por que vai danificar o LED? Porque vai passar mais corrente do que o LED suporta e isso fará com que o LED queime. Outra coisa importante dos resistores são as suas faixas de cores. Elas passam informações para quando você não possui um multímetro para testar o valor dele em ohms. Como a gente interpreta isso? Como que lê isso? Bom, nós temos aqui um exemplo aqui em cima de um resistor de 4 faixas de cores. Esses resistores de 4 faixas geralmente são aqueles douradinhos, que é o que vem no seu kit. Esse resistor ele possui, por padrão, uma tolerância de 5% de variação. A primeira faixa, neste exemplo aqui, é a vermelha. A faixa vermelha significa número 2, tá? Aqui está errado, mas é número 2. Neste exemplo, nós temos a primeira faixa como sendo a cor vermelha. A cor vermelha nos indica que nós temos o valor 2, a cor violeta nos indica que temos o valor 7, a cor marrom, que é a terceira faixa, nos indica a quantidade de zeros que nós temos que ter, no caso, somente um zero, então nós temos 270, tá? E a faixa dourada nos diz a tolerância. Essa tolerância nos indica o quê? Que os 270 não vai aparecer do valor fechadinho, corretinho, se você testar com o multímetro. O que isso significa para mais e para menos 5%? Significa que esse 270 pode variar para baixo, menos 270, ou acima de 270. Geralmente, quando você testar o seu resistor em um multímetro, você não vai obter o valor redondo de 270. Agora que nós já sabemos quais os componentes devemos utilizar para fazer este projeto, vamos montar o nosso circuito. Bom, galera, vamos analisar o nosso código. Neste pedaço de código, nós estamos declarando variáveis. Primeiro, nós dizemos o tipo da variável, no caso int, o nome da variável, e atribuímos a essa variável uma porta do Arduino. Neste caso desta variável, nós estamos dizendo que change time,
que é o nome da variável, ela será do tipo long, que é um tipo de dado que armazena bem mais números do que o int, e estamos dizendo que esta variável só irá armazenar números não negativos. Dentro do void setup, neste pedaço de código, nós estamos informando ao Arduino que determinada porta, que já foi declarada antes, será de entrada de dados ou de saída de dados. Exemplo, neste pin mode, nós estamos declarando o bottom como input. Isso diz ao Arduino que o bottom, que está no pino 2, na entrada 2 do Arduino, será utilizada como entrada de dados. Um outro exemplo é o pin mode pad green output. Isso diz ao Arduino que o pino do pad green, que é o 10, que é a entrada 10 do Arduino, será utilizada como saída de dados. Em digital write, nós estamos dizendo ao Arduino que o pino correspondente à variável core green, que é o pino 10, será inicializada em height. O que isso significa? Significa que o LED verde, responsável pelos semáforos dos carros, assim que nós ligarmos o Arduino na alimentação, o LED verde começará aceso, assim como o LED vermelho do semáforo dos pedestres, que começará aceso também. Neste pedaço de código, nós estamos dizendo ao Arduino para que ele fique ouvindo o pino 2. Ou seja, nós queremos que o Arduino fique constantemente verificando se o botão foi pressionado ou não. Neste caso, nós estamos fazendo uma declaração de uma variável do tipo int, e nós estamos atribuindo para ela o estado do bottom, ou seja, o dado que está no pino 2. Se o botão foi pressionado, vai haver um valor aqui, e este valor vai ser passado para esta variável state. Neste if, nesta estrutura de condição, nós verificamos se a variável state recebeu um valor em que indica que o botão foi pressionado, e testamos a duração da ação, ou seja, a duração em que o semáforo dos pedestres ficará verde para depois mudar para o vermelho. Dentro desta condição, que é o if, nós verificamos o estado do botão, se foi pressionado ou não, e delimitamos o tempo de duração desta ação. Que ação? Quando um pedestre ele pressiona o botão para que feche o semáforo dos carros e abra o semáforo dos pedestres. Caso esse if ele possua o valor de falso, esta condição não é verificada, ela é pulada. Consequentemente, com essa estrutura de condição em falso, o Arduino não entra nesta função, não lê, não executa, na verdade, essa parte todinha do código e permanece neste trecho aqui, ou seja, o LED verde dos carros ligado e o LED vermelho dos pedestres ligado. Caso esta função changeLight seja válida para que isso aconteça, o if tem que ter tido o valor verdadeiro. O Arduino começa um novo processo. Nessa parte do código, neste novo processo que o Arduino irá executar, é quando o pedestre pressiona o botão. Neste caso, ele irá desligar o pino verde do semáforo, ele irá desligar o LED verde do semáforo dos carros, ligar o LED amarelo do semáforo dos carros, depois ele irá desligar o LED amarelo dos carros
ligar o LED vermelho dos carros, ele irá desligar o LED vermelho dos pedestres, depois irá ligar o LED verde dos pedestres e permanecerá o LED verde dos pedestres por um tempo pré-fixado nessa variável que nós declaramos lá em cima. Excedendo este cross time, ou seja, excedendo o valor que está dentro desta variável aqui, o Arduino irá começar uma contagem iniciando em 0 até 10, que fará com que o LED verde dos pedestres pisque, ok? E, terminando esta contagem, ligar o LED vermelho dos pedestres, depois ligar o LED amarelo dos carros, desligar o LED vermelho dos carros, deixar um delay de 1 segundo, ligar o LED verde dos carros e desligar o LED amarelo dos carros. Quando ele termina esta última instrução, ele atribui à variável change time o valor que se encontrava em milis, ok? Desta forma, o Arduino volta para este trecho de código e permanece escutando o pino 2 para verificar se o botão foi pressionado ou não. Agora que você já sabe como apagar e acender um LED, como funcionam os resistores, um botão e já possui conhecimentos básicos sobre a eletrônica, nós podemos avançar nos próximos projetos. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal e se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Bye bye, makers!